Olá, aqui quem fala é o Daniel, eu falo da ilha de Boipeba e vamos para mais uma reflexão. Hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo 1 ao 7, quando Deus usa nossas feridas, para nos ensinar algo. Eu estou meditando e refletindo muito nesse tema, pois eu ainda vou fazer um vídeo aqui contando um testemunho do que aconteceu comigo nesses últimos 90 dias, esses últimos 3 meses e dos milagres que Deus tem feito na minha vida, né? Hoje eu queria compartilhar algo que Deus falou profundamente ao meu coração enquanto eu lia os 7 primeiros capítulos de 2 Coríntios. Eu confesso que muitas vezes, nós pensamos que Deus usa apenas pessoas fortes. Eu realmente sempre tive na minha cabeça de que primeiro eu tenho que me fortalecer para depois Deus me usar. E sempre tive totalmente errado, e graças a Deus que tem mudado essa ideia dentro do meu coração. Pessoas que nunca erram, pessoas que nunca choram, pessoas que nunca tiveram medo. Eu achava que essas eram as pessoas que realmente podiam dar testemunho, podiam anunciar o reino de Deus e transmitir alguma coisa que edificasse outras pessoas, né? Mas Paulo, ele nos mostra exatamente o contrário. Quanto mais leio essa carta de Paulo, mais percebo que Deus escolhe pessoas quebradas para revelar sua glória. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes para os dias de hoje, né? Vivemos em uma geração que tenta esconder as próprias fraquezas, e eu me incluo nisso, né? Todo mundo parece ser forte, quer parecer ser forte, todo mundo quer mostrar que está bem, que vive muito bem. Você pergunta para a pessoa, tudo bem? Tudo muito bem. Nas redes sociais, né, quando ninguém publica lágrimas, você vê que muitas vezes 99% são coisas boas, são alegrias, são vitórias, mas lágrimas dificilmente você vê, né, alguém postar naturalmente e no dia a dia. Mas Deus, ele trabalha justamente onde nós somos mais frágeis. Foi por isso que Paulo, né, e na verdade é exatamente isso que Paulo aprendeu e ele quis transmitir para nós, né, nas cartas e principalmente aí no livro de 2 Coríntios. No capítulo 1, Paulo, ele começa dizendo que algo que muda completamente a nossa maneira de enxergar o sofrimento, né? Eu identifico isso. Ele chama Deus de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quer dizer, ele tem realmente certeza da identidade de Deus, né? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele estava seguro no que ele estava crendo. Então ele diz que Deus nos consola para que nós possamos consolar outras pessoas. Na carta que ele escreve, ele está deixando isso registrado e reforçando para nós, né, que essa é a missão, que Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas. Essa é a missão do cristão, a missão de quem serve a Deus, de quem quer fazer a vontade de Deus e aprender com Jesus. E isso me faz pensar, talvez a dor que hoje eu gostaria de esquecer seja exatamente aquilo que amanhã Deus vai usar para curar alguém. Então não é que eu quero viver sofrendo, né? Não é isso que a Bíblia diz também, mas Paulo, ele tem muito respaldo, porque ele viveu sobre perseguição, sobre sofrimento, sobre angústia, sobre prisões, sobre açoites, mas ele tem respaldo e autoridade para nos dizer, né, que existe um propósito no nosso sofrimento, na nossa luta, nas nossas dificuldades. E nós que precisamos enxergar isso à luz de Deus, à luz de Cristo, né, e transmitir a outras pessoas as nossas experiências, tanto do sofrimento, quanto da vitória, quanto da restauração, da cura, do livramento. Quem nunca sofreu dificilmente consegue compreender quem está sofrendo. Essa é uma realidade. Como falei e volto a falar, eu não quero viver sofrendo.
até porque não foi para isso que Deus me chamou, mas é importante os desertos das nossas vidas, os momentos de aflição, de sofrimento, para que nós possamos entender a dor do nosso próximo e nos doar e fazer cumprir o mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Talvez seja por isso que Deus permita, né, tantas batalhas, não porque Ele tenha prazer na nossa dor, não é isso, tudo é aprendizado, tudo é ensinamento, mas porque Ele está formando em nós um coração parecido com o de Cristo, que experimentou todas essas coisas. No capítulo 2, Paulo fala sobre perdão. Ele pede que a igreja na qual ele está escrevendo perdoe alguém que havia errado, porque quando existe arrependimento verdadeiro, o objetivo não é destruir a pessoa, mas restaurá-la. E Paulo, ele quer dizer isso e está ensinando isso para aqueles irmãos daquela época e para nós nos dias de hoje. Vivemos numa cultura que cancela as pessoas. Essa é a verdadeira, essa é a verdade. Inclusive, infelizmente, dentro das igrejas, né, muitas igrejas preferem tirar a banda podre, a laranja podre, o tomate podre para não contaminar os outros, do que realmente investir e não cancelar a pessoa, mas cuidar com amor, com graça, com misericórdia, né? Jesus, ele restaura pessoas, ele viveu aqui na terra restaurando pessoas e não ignorando e não isolando ou cancelando essas pessoas. Existe uma enorme diferença, né? Perdoar não significa dizer que o erro foi pequeno ou ignorar o erro. Perdoar, ele significa entregar a justiça nas mãos de Deus e realmente amar a pessoa. Não amar o pecado, mas amar o pecador. Quando guardamos mágoa, quem continua preso ou quem fica preso na situação somos nós. Então, Paulo nos ensina sobre isso no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo apresenta uma verdade maravilhosa. Ele diz que nós somos cartas vivas, né? Isso significa que talvez alguém nunca leia a Bíblia, mas vai ler nossa vida. Pode ter certeza, vai observar como tratamos nossa família, como tratamos nossos pais, nossa esposa ou marido, nossos filhos, nossos funcionários, nossos clientes, a nossa honestidade quando alguém está olhando, né? Pode ter certeza, não vão abrir a Bíblia, mas vão querer saber se você segue aquilo que você prega. O mundo lê Cristo através das nossas vidas. Essa responsabilidade é enorme e, infelizmente, hoje eu não escuto dentro de muitas igrejas, de muitas comunidades, a ênfase, né, a importância disso na vida de quem propaga ou fala do nome de Jesus. No capítulo 4, Paulo ele escreve uma das frases mais lindas da Bíblia: temos este tesouro em vasos de barro. Temos este tesouro em vasos de barro. O que isso quer dizer? Né? É uma imagem extraordinária. O tesouro não está no vaso, não é o vaso propriamente dito. O tesouro é Cristo. O vaso somos nós, é uma representação ali, né, uma figura de linguagem. Somos vasos de barro fracos, limitados, imperfeitos. O problema é que às vezes gastamos mais tempo tentando parecer um vaso bonito do que deixar o tesouro dentro do vaso aparecer. Deus nunca precisou de vasos perfeitos, Ele procura vasos disponíveis para que Ele encha. Ainda nesse capítulo, né, a Paulo diz: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Perceba que ele nunca negou a existência dos problemas. O Evangelho nunca prometeu ausência de dificuldade, nunca. Prometeu presença de Deus. Existe uma grande diferença quando nós estudamos a palavra de Deus. Nossa esperança não é e não pode ser que não haja esperança, não haja dificuldade. Nossa esperança é que Jesus sempre vai estar conosco em qualquer situação. No capítulo 5, encontramos aí uma das maiores definições da vida cristã. Preste bastante atenção. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Ser nova criatura não significa que nunca mais erraremos. Não é isso que Paulo estava querendo passar para nós. Significa que agora existe uma nova direção. Antes vivíamos para nós, agora vivemos para Cristo. Antes buscávamos nossas vontades como prioridade, agora buscamos agradar a Deus acima de todas as coisas. E Paulo diz algo ainda maior nesse capítulo: somos embaixadores de Cristo. Isso significa que representamos o reino de Deus onde nós estivermos. No trabalho, na escola, no trânsito, em casa, na praia, no lazer, no campo, em qualquer lugar. As pessoas deveriam enxergar um pouco do céu através das nossas atitudes, que seja o mínimo, mas precisam enxergar. No capítulo 6, Paulo fala sobre perseverança. Ele descreve prisões, açoites, tribulações, mesmo assim continua servindo. E ele tem muito respaldo e credibilidade para falar isso. Isso confronta uma fé superficial que acredita que qualquer dificuldade significa que Deus abandonou alguém. Eu costumo falar que não. Às vezes as provas, na verdade, às vezes a prova é justamente o lugar que Deus mais trabalha. Eu costumo dizer que se a vida do cristão fosse medida por Paulo, Paulo nunca andou com Deus e nunca esteve perto de Jesus. Porque o carinha que sofreu, que perseguição, angústia, foi maltratado, foi preso, e teve uma morte trágica. Então, se a gente fosse comparar com os dias de hoje, muita da teologia que é pregada de que você precisa ser próspero, rico, você precisa estar de saúde 100%, porque senão você está em pecado, porque senão você não conhece a Deus. Coitado de Paulo, Paulo, ele tinha, a Bíblia fala, um espinho na carne, que isso o envergonhava, mas Deus permitia que estivesse nele e que a fraqueza dele se aperfeiçoava na fé dele em Cristo Jesus. Fé verdadeira não é continuar quando tudo está dando certo, é continuar quando nada faz sentido. Essa é a verdade. E o capítulo 7, para encerrarmos, Paulo fala sobre tristeza, mas ele faz uma diferença importante e isso a gente deve levar muito em consideração. Existe uma tristeza segundo Deus, preste bastante atenção nisso. E existe uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo produz desespero, amargura, angústia, um desespero grande, que pode levar a pessoa até ao suicídio, dependendo do caso. E a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Arrependimento não é sentir culpa, é mudar de direção. Judas sentiu remorso, Pedro se arrependeu, Judas se enforcou, Pedro pediu perdão e foi constituído pedra, Pedro, sobre você, constituirei, firmarei a minha igreja. Os dois choraram, mas apenas um voltou para Jesus, que foi Pedro. Não basta sentir tristeza pelo pecado, precisamos correr para Cristo, porque somente Ele transforma de verdade a culpa em perdão, vergonha em restauração, fracasso em testemunho. Bem, para encerrar, depois de ler esses 7 capítulos, Deus deixou uma pergunta no meu coração e espero que deixe no seu também. Em que área da minha vida, ainda estou tentando parecer forte, quando Deus está apenas esperando que eu seja sincero? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente, todos os dias. Talvez Deus não queira esconder minhas cicatrizes, as suas cicatrizes. Talvez Ele queira usá-las para alcançar alguém. Preste muita atenção, que o Espírito Santo de Deus fale com você. As maiores mensagens da Bíblia não vieram de pessoas perfeitas, elas vieram de homens e mulheres que permitiam que Deus transformasse sua história. Hoje eu quero parar, e todos os dias eu quero parar de fingir que consigo sozinho, que consigo dar o meu jeito, e espero que você também. Quero depender todos os dias mais do Espírito Santo, quero ser uma carta viva, um vaso de barro, um embaixador de Cristo de verdade. Quero aprender
a consolar como fui consolado e sou diariamente, perdoar como fui perdoado e viver de maneira que Jesus apareça mais do que eu. Porque no final, né, no fim das contas, a glória nunca foi do vaso, sempre foi do tesouro que é Cristo Jesus, que habita em mim, que habita em você. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.